Olá, sejam muito bem-vindos! Esta é mais uma aula do programa Dentista Rico, um vídeo muito importante onde nós vamos tratar da estrutura financeira de uma franquia odontológica, ou seja, qual o gasto médio com uma clínica odontológica no modelo de franquia. Mas esse vídeo também serve para você aí, dentista, empreendedor, empresário da área odontológica, que quer ter a noção, né, de como isso tudo ocorre dentro da saúde financeira da sua clínica, do seu consultório ou da sua vida profissional. E mais importante, se você está com dúvida, devo adquirir uma franquia, não devo adquirir uma franquia, devo montar o meu próprio consultório, a minha própria clínica, não, quais são os gastos, o que eu vou ter que investir, quais são o ticket médio, ou seja, uma série de aspectos e assuntos muito importantes para que você possa ficar muito consciente do passo que você deve dar. E mais, nós vamos falar principalmente dos caminhos que você pode seguir. Nós vamos te ajudar, te orientar para que você consiga tomar uma decisão muito acertada, na hora certa, no momento certo e com a firmeza necessária, não tendo ilusões, não começando um negócio de forma amadora como a grande maioria, e pior, né, tendo aí de repente falências ou grandes aspectos que vão te tirar o sono. E nós não queremos isso, nós queremos ajudar você a chegar com sucesso nos seus resultados, ok? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos e parabéns para você chegar até esse vídeo. Por que parabéns? A grande maioria das pessoas hoje em dia buscam aí um pulo do gato, buscam, né, ideias, conceitos, conhecimentos para que possam alavancar o seu negócio. Mas o mais importante de tudo isso é que a maioria dos vídeos, a maioria dos treinamentos aí, ou pelo menos que vem sendo falado de forma gratuita como este vídeo, eles não mostram normalmente uma realidade nua e crua do que realmente acontece no dia a dia, principalmente aqui do tema aqui de uma clínica odontológica, né? Se mostra os louros, as coisas bacanas e tudo mais que existe, mas realmente o dia a dia isso não é mostrado, e esse vídeo vai chegar até você. Por isso os parabéns, porque você vai ter uma clareza muito grande. E já deixo aqui já claro, esse vídeo ele procura trazer, né, uma ideia, um mindset, uma mentalidade do que normalmente ocorre. Isso não é engessado, tá, gente? Isso é uma média, vocês vão ver aqui, a gente vai falar muito sobre média, do que normalmente acontece. É que nem uma pesquisa, quando você vê aí as eleições, né, Datafolha, tantos por cento para tal candidato, tanto para outro, com uma diferença de mais 10 para cá, mais menos 10 para lá, de erros percentuais, tá bom? Então é mais ou menos isso, a gente vai passar o conceito médio do que acontece financeiramente numa clínica, do tipo franquia, para que vocês possam entender. Mas isso pode ser alavancado de forma inteligente para o seu dia a dia profissional aí, se você tem sua clínica e está querendo encontrar, né, os furos no cano aí que fazem você perder muito dinheiro. Então vamos lá. Mapa geral de gastos. Preste muita atenção aqui, porque aqui nós vamos mostrar os gastos em média que acontecem numa clínica. E ó, esses gastos, ele vai desde uma clínica pequena, padrão, de um modelo mais simplificado de uma franquia, a menor estrutura possível, até uma estrutura robusta, uma estrutura realmente, né, empresarial, de muitos funcionários. Nós queremos mostrar o mínimo e o máximo para que você tenha uma ideia do que se gasta, né, ao adquirir uma franquia, em média, para que você possa, né, saber se você também está animado com isso. Vamos lá? Então a primeira, qual que é o investimento inicial no modelo, né, no modelo de negócios de franquia? A estrutural, ou seja, o gasto estrutural, ou seja, para você montar
uma clínica, o que é exigido é um valor entre 150 mil até 500 mil. Como assim, Edson? É você montar a clínica, ou seja, você vai alugar um ponto, ou se você já tiver o seu ponto comercial, e você vai fazer o quê? Toda a reforma, você vai montar toda a estrutura da clínica, vai colocar as cadeiras, vai colocar a sala de recepção, ou seja, você vai montar toda a estrutura conforme a orientação da franquia que você adquiriu. E os valores que essas franquias, exigem, eles variam entre os 150 mil reais de investimento para montar a estrutura, hein? Nós estamos falando de estrutural ainda, é você montar a estrutura, até 500 mil. A média aí, entre os dois, está aí em torno de 300 mil reais, tá bom? Essa é a parte estrutural. Para você ter o direito da marca, ou seja, você colocar a placa da franquia na frente, os valores são muito variáveis, né? Até porque hoje está surgindo modelos de franquia, vamos dizer assim, light, ou de uma forma mais padrão, de uma forma pequena. Mas para você ter os direitos daquela marca, de colocar a placa e tudo que agrega aquela marca, o modelo de negócios, varia entre um investimento de 15 mil até 150 mil. Isso é muito variável, depende do tamanho, que nem eu falei, da estrutura que você vai querer montar, se é uma estrutura mais simples, robusta, se é uma franquia mais famosa, se é uma franquia que está iniciando agora, porque existe hoje uma centena de franquias aí, algumas já consolidadas, muito conhecidas, e outras que estão surgindo de forma um pouco mais atual, mais simples, e que já estão oferecendo uma estrutura mais simplificada, que cobra um pouco menos o direito da marca. Então olha para você ver, então você vai ter que ter aí um capital já para montar a estrutura da sua clínica entre aí 150 a 500 mil, mais para ter o direito de marca e assinar o contrato com a franquia entre 15 e 150 mil, e depois você vai ter que ter os periféricos, materiais de consumo e etc e tal, para iniciar o negócio, ou seja, para a clínica se movimentar. Então, basicamente aí em torno de 50 mil você consegue o material básico e periféricos mínimos para que isso ocorra. Mas o total médio final, ou seja, desse investimento inicial, flutua aí entre 200 mil e 700 mil, dependendo do tipo de franquia que você vai adquirir. Então, é um investimento realmente de porte aí já. Você pode pensar assim, nossa, é quase o valor de um apartamento, de uma casa, de um terreno. Exatamente. A estrutura para que você possa... Edson, mas eu encontrei franquia que você investe muito menos que isso. Pode ser encontrado, tá? Eu procurei estruturar essa aula nas franquias que realmente já tem um modelo de negócio, vamos dizer assim, consolidado, realmente que eu vi que realmente funciona, tem aí um retorno da grande maioria de quem adquiriu positiva. O que eu já faço um adendo aqui, cuidado com muitas franquias que estão surgindo aí, que são baseadas no resultado pessoal de um consultório odontológico. O dentista lá, ele tem um consultório onde ele tem um faturamento legal, ele é um dentista bem sucedido, e através desse faturamento dele, ele acaba validando uma franquia. Porém, isso muitas vezes não é um modelo de negócios, tá? Embora fala, eu uso desse jeito, daquele, mas cuidado com isso. Por quê? É a expertise, a forma que aquele profissional se deu bem. Não quer dizer que não vai funcionar para você. Pode também funcionar, mas lembre-se, a estrutura de uma franquia, ela é bem robusta, ela tem uma série de aspectos. E outra, que ela mesma já aplicou e tem uma rede de clínicas dela. Não é um dentista que tem um consultório, ou no máximo 2, e ele faz a coisa girar. Recentemente um amigo
médico muito famoso, ele quis validar a estrutura dele, né, como uma franquia, e ele contratou uma empresa, né, de franqueamento, e a empresa falou: olha, o problema é que você não tem um modelo de negócios, você tem você é a sua empresa, né, o próprio médico. Então a gente não consegue franquear algo, apesar de você, né, ter se tornado milionário, etc e tal, porque é você, não é embora a clínica seja fantástica, etc e tal, ele não tinha um modelo de negócio, porque ele era a própria marca dele. Então aí poderia falar: mas Edson, a própria marca não venderia? Venderia, mas e depois? E a gestão? E a estruturamento? E a parte toda online, né, de aplicativos que não existia? Então, cuidado, porque de repente você quer comprar uma franquia aí que você paga muito em conta, o investimento é menor do que eu estou mostrando aqui, e de repente você está adquirindo algo que você mesmo pode fazer normalmente, sem nenhum respaldo, sem nenhuma estrutura que vai pronta, que vai te oferecer realmente, né, toda uma metodologia, porque essas franquias já consolidadas, elas têm uma metodologia, elas já têm tempo, né, de calejamento, esse modelo de negócios foi estudado de várias vertentes, então cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá, qual o gasto médio mensal? Então, a primeira pergunta, qual é o investimento inicial, é para você saber se você tem, né, o dinheiro, ou você deve guardar e arrecadar essa quantia mais ou menos. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, tá? Lembra? Né? Basicamente é isso. Mas qual que é o gasto médio mensal de uma clínica? Também vamos falar de uma estrutura mais simples até uma estrutura mais robusta. Então, aluguel, ele flutua aí de uma sala mais simples entre 2.500 a 20 mil. Dependendo do lugar, você pode encontrar inclusive, né, salas comerciais aí até com mais valor aí, uma sala, por exemplo, num shopping de alto padrão, você vai conseguir aí aluguéis de 50, 80 mil, até mais. Mas isso, nós não estamos buscando aspectos muito fora, ponto fora do investimento. Nós estamos querendo trazer a média aqui, por isso que essa aula não é para que você monte um negócio ponta de espectro, nem para baixo nem para cima, tá? Então é o que está ali no meio e que normalmente funciona bem. Então o aluguel aí varia entre 2.500 e 20 mil. Mas a folha de pagamento fixa aí por mês, você vai variar de 7.500 até 25 mil, mais folha de pagamento que eu falo aí é secretária, faxineira, telemarketing e etc, 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 tá? Mais os 30 a 45% do faturamento bruto que você paga para os profissionais dentistas, tá? Os especialistas, etc, tal. E nós vamos mostrar depois quanto mais ou menos flutua esses 30 a 45%, tá bom? Impostos e taxas, de 1.000 até 10 mil. Você tem imposto municipal, IPTU, água, luz, internet, como que fala? O contador, ou seja, você tem uma série de taxas que você precisa manter, tá? Então, materiais de consumo e demais, aí eu coloquei um valor até bem baixo, porque uma clínica pequena pode gastar de 1.000, e aí uma mediana 7.500, e uma clínica mais robusta pode ficar até acima disso daí, tá? Mas é um valor médio, hein? Depois, royalties, é isso daqui que às vezes desanima muito o investidor de adquirir uma franquia. Você vai pagar para a marca que você adquiriu, para a franquia, né, que você adquiriu, de 2% até 5% do valor bruto arrecadado, né? Ou seja, se você faturou, que varia entre 2.000 e 12 mil, por exemplo, se você faturou 100 mil, você vai aí entre 2%, seria 2.000, até 5%, né, que daria mais que isso. Então, isso você tem que levar em conta. Ou seja, baseado nessas contas todas, aluguel, folha de pagamento, impostos e taxas ou extras, material de consumos e demais, e royalties, o seu gasto mensal
pode variar de 20 mil até 100 mil. Isso é uma média mínima aí de 45 a 50 mil mês, tá? Então isso que vai ter que gastar por mês em gastos mensais, em média, tá? Isso varia muito, depende muito do que, né, foi feito no mês. A gente sabe que de repente você precisa investir um pouco mais, né, em algumas áreas que você vai precisar fazer algumas compras ou ter que pagar, né, os profissionais que fizeram determinados procedimentos, como implantes, como harmonização facial e clínico geral que trabalhou muito. Então às vezes isso pode pesar um pouco, mas a média é isso daí, de 45 a 50 mil. Isso, tá? Tem clínicas aí mais robustas, com 4, 5 cadeiras, né, rodando muitos profissionais, que realmente o gasto mensal sobe bastante, dobra aí, em torno de 100 mil, tá? Mas a gente está querendo mostrar o que é mais ou menos mediano. Hierarquia empresarial e gastos. Essa hierarquia empresarial e gastos, ela não se soma aos dois de cima, não. Ela é um desmembramento do que a gente apresentou nos 2 itens anteriores. Por exemplo, para você ter ideia, o gerente, em média, ele ganha, né, tem um salário mais ou menos de 5 mil e mais percentual sobre vendas, sobre faturamento. Cada secretária, em média, 2.500, sendo o salário, mais que é o piso salarial, mais os gastos com contador, INSS, ticket de refeição, vale transporte. Então, cada uma você gasta 2.500. A SB ou THB a gente colocou também nessa faixa, tá? Telemarketing, mais ou menos isso, mas normalmente tem porcentagem sobre vendas. A faxineira também a gente colocou isso. Eu equalizei, eu falo a gente, no caso eu e tudo que até hoje ajudou a construir esse negócio. Eu meio que equalizei esses valores para você ter um valor médio do quanto você gasta de salário com cada pessoa, tá? Os dentistas, que nem eu falei aí, variam de 30 a 40, 45%, que você vai gastar aí mensal de 20 a 100 mil em média, tá? 30 mil por mês, eu coloquei a média ali, seria uma clínica mais modesta, tá? Para quem está iniciando. Para quem já é mais robusto, a gente pode subir esse valor lá para 80, 100 mil mês, tá? Ou seja, se você gastar aí, se tiver 10 profissionais na clínica, a média ganhando aí R$1.000, você vai, né, por dia de atendimento, alguma coisa, isso daí, imagina, sobe lá para cima, tá? Extras, de 2.000 a 5.000 na média geral, alguma coisa que aparece extra, conserto de compressor, alguma propaganda em marketing, alguma coisa assim. Ou seja, os totais de gastos em média geral, completo aí, por mês, varia entre 20 mil para uma clínica bem mais padrão, simplesinha, até 150 mil, pode até gastar mais. É o que eu te falei, depende muito do como foi o mês dessa clínica. Então, olhando esse mapa geral de gastos, a grande pergunta que eu faço para você é: você tem esse investimento, esse dinheiro para investir? Você tem a capacidade hoje que você está, se você for iniciar um negócio, você tem um caixa para manter aí na estrutura de treinamento do Líder Coach Humanizado, que é um treinamento que eu ministro para líderes, né, e empresários. A gente costuma dizer o seguinte, junto com o Midas Educação Financeira, que é outro treinamento: para você montar um negócio, o ideal é você ter um caixa que mantenha aquele negócio durante 3 anos, se ele não der lucro. Ou seja, você tem que ter guardado, o ideal, tá, gente? 3 anos, ou seja, 36 meses desses gastos todos. Por exemplo, aqui você já investiu, ok, você tinha o dinheiro inicial, investiu. Por mês, vamos pôr que é 50 mil que você gasta aqui por mês, tá? Então, se você fizer a conta, né, de 50 mil,
você vai gastar em torno de 180 a 200 mil em 3 anos. Então o ideal é que você tenha esse caixa guardado, o ideal. Por quê? Porque a gente sabe, por estudos de alavancagem de empreendedorismo de marcas e empresas, que 3 anos é o ponto de alavancagem, ou seja, o ponto que as empresas dão aquele boom. É o ponto em que a empresa já se estabeleceu, a marca já está conhecida, já está na mente do cliente e ela vai aí começar a dar muito lucro, ou seja, vai ser realmente alçar voo. Então, você tem que pensar, você teria uns 200 mil, um pouco mais, um pouco menos, de caixa já hoje, porque se der tudo errado, você consegue manter o seu negócio até ele alavancar? Estamos falando do que seria ideal. O brasileiro, o que ele faz? Ele tem uma ideia, ele se acha capaz, se acha, né, vamos dizer assim, o power da galáxia, né, o poderoso, que ele pode, ele consegue, não sei o que, etc e tal, e monta aos trancos e barrancos, sem caixa nenhum, ou seja, para ganhar e faturar, para pagar tudo para ontem. Essa é a mania do brasileiro, acreditar sem ser uma avaliação de fundo profissional, ou seja, uma estruturação de consultoria e etc e tal. Aliás, se vocês quiserem, nós podemos, né, prestar uma consultoria no seu negócio, aí na sua clínica, ou orientar você, para quem está começando, através dessa consultoria, os melhores caminhos. E a gente vai falar por que nós temos, né, ou eu e minha equipe tem toda a capacidade de te orientar, e você vai ver por todos os negócios que eu já fiz, por tudo que já foi montado e por tudo que a gente traçou em muito tempo aí dentro da odontologia, tá bom? Então, do ponto de vista ideal, o ideal é você ter um caixa e não fazer como a maioria dos brasileiros. E o que acontece nas estatísticas? Você pode procurar isso, talvez na internet você acha, mas se você for em clube de diretores lojistas ou a parte empresarial, né, os grupos empresariais que fornecem treinamentos ou agregam vários empresários, você vai ter uma estatística que a maioria das empresas que estão iniciando hoje, em no máximo 10 anos já faliram. A média aí de 3 a 7 anos. Por quê? Exatamente porque tem uma ideia fantástica e às vezes essa ideia, ela ao sair do papel, ela sai toda atropelada, com apenas a sua experiência amadora da coisa. Ou você, que nem eu costumo dizer, o dentista é um técnico em boca, né? Teve lá um odontólogo, ele não é um empresário, ele não é um empreendedor. Muitas vezes ele vem de uma família que nunca ensinou, porque os pais não sabiam como funciona uma empresa, uma estrutura empresarial, tá? E ele, com a inteligência dele, ele se convence que pode acontecer, e pode, alguns se dão muito bem. Mas a grande maioria, isso tem estatísticas inclusive da Universidade de Harvard, vai dar com burros da água, né? Ou seja, vai se dar mal e vai ter que fechar às vezes a sua clínica e vai perder um pouco o dinheiro ainda que investiu. Então, isso daqui é um mapa apenas, não é exato, não é engessado, existem variações, mas eu estou dando as dicas aqui para você considerar bem, né, a montar um consultório. Edson, mas eu não quero adquirir uma franquia, eu quero montar o meu consultório. Então, eu posso dizer para você que isso daqui você vai tirar, né, as exigências, por exemplo, de montagem estrutural. Você pode enxugar isso daqui, do mínimo aqui você consegue enxugar. Se você não tiver nada, você vai gastar no mínimo aí uns 100 mil para montar algo bacana, algo legal, né? Você não vai ter o direito de marca, porque você não vai comprar, né, materiais de consumo, etc. Então, ou seja, mas Edson, eu já vi alguém montar com muito menos. Olha, você consegue fazer algo bem simples com uma cadeira, né, com os equipamentos assim. Se você fala assim, eu não quero comprar nada
novinho, né? Vou comprar seminovo, mas em boas condições, vou começar com o mínimo necessário, eu posso dizer aí, você vai, olha, para gastar pouco na montagem estrutural, você vai gastar uns 50 mil aí, para deixar a clínica assim, montadinha, com uma cadeira redondinha, funcionando. Talvez você consiga comprar uma cadeira seminova e encontrar preço bom até 2, mas você vai gastar aí pelo menos 50 mil. Depois você tem que computar os gastos de médio mensal. Ou seja, vamos supor que você consegue, eu consegui uma sala menor por 1.500 o aluguel. Você tem que ter uma secretária. Ou você vai começar sem secretária? Se você for enxugar muito aqui para você, eu estou falando a nível de consultório, não de franquia agora. Não, eu vou trabalhar sem secretária. Lembre-se que você vai ter que atender telefone, você vai ter que fazer agendamento, que não seria o ideal. Você pelo menos teria que ter uma secretária, ou seja, a secretária você vai gastar em média 2.500 com ela. Um pouco você conseguiu um aluguel de 1.500, já são 4.000. Mais material de consumo, que você gaste pouco por mês, 1.000, 5.000. Ou seja, isso daqui você tem que faturar no mínimo por mês para manter. Estou jogando lá embaixo, hein, gente? Investir 50 mil e gastar no mínimo 5 mil por mês, tá? Isso para não ter nada disso daqui, ó. Você só ser você como dentista, falando você como dentista, porque se você é um empreendedor e quer montar uma clínica para colocar um dentista para você, tem mais o salário do dentista, que flutua entre 30% a 45% até 50% do bruto. Então, se você não é dentista, além dos 5 mil, tem o salário do dentista, que vai em torno aí, vamos pôr aí, para enxugar bem, 10 mil. Então você vai gastar 15 mil por mês. Então, no mínimo, a tua clínica vai ter que faturar 15 mil. Dá, claro que dá. A gente vai mostrar depois em outra aula, não é a intenção dessa aula, mostrar sobre os ganhos. Aqui nós vamos falar alguma coisinha. Mas, entendeu? Isso é só para você ter uma noção. Depende se é um estudante, está pensando em montar algo. E se você for o próprio dentista, você vai ter um gasto mensal no mínimo aí de 5 mil. Tá? Eu nem coloquei aqui direito impostos e taxas. Se for ver, é sempre um pouquinho mais, né? Olha, o gasto médio aí, se você for pôr água, luz, somente no calor, que ar-condicionado e etc e tal, isso daí vai para 7.500. Então você tem que faturar isso no mínimo no mês. Dá para faturar, claro, mas tem gente que monta e não fatura, não consegue pagar. Por isso que eu falo, você tem um caixa de pelo menos 3 anos, esse é o ideal, 3 anos. Se você vai gastar uma média aí, se quiser ser bem como se diz, não é paciente, bem prudente, você pode falar assim, eu vou ter um gasto mensal em média de 10 mil por mês. Chineira, não sei o que. 3 anos teria aí que você ter pelo menos aí, se é 10 mil, né? São 360 mil. Não tenho isso. Então, pelo menos no primeiro ano, uns 120 mil. Não tenho isso. 6 meses, pelo menos você tem 60, 70 mil aí na mão. Entende? Porque se caso algo não funcionar no início, até ao ponto da alavancagem que a gente falou aqui, os estudos mostram que são 3 anos, você tem como se segurar. Entende isso? Porque não é só você montar e ter os melhores certificados de diploma. Eu falo, diploma e certificado dos melhores lugares não quer dizer que você vai ter sucesso e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro depende de você saber vender e ter um modelo de negócio que funciona. E o que eu estou tentando passar aqui é para você ter clareza do quanto que você vai investir. Se você não tem ainda a base mínima financeira de gastos para você investir, junte, economize, espere mais um pouco para montar o seu negócio. Eu não estou falando que não pode dar certo. Tem muitas pessoas que montam sem ter essa reserva nem de 6 meses, nem para o mês seguinte, e dá muito certo. Mas ela
tem o processo dela. Para ela deu certo. A grande maioria, eu converso com muitos dentistas, participo de muitos grupos, a maioria está se juntando com 2, 3, 4 colegas, que pode ser feito isso também, né? Você junta com 2, 3, 1, trabalha com harmonização, outro ou outra, né, periodontista, outra implanto. Então junta-se 3, 4 pessoas e monta uma clínica. E aí cada um ganha o seu, só que aí você não tem os ganhos brutos só seu. Você vai dividir com seus sócios. E preste bem atenção no que eu vou falar. Sociedade é muito complicado. Sociedade destrói amizades. Sociedade, eu falo de negócios. Tem muitas que dão certo, mas cuidado. Eu já estou há mais de 30 anos no mercado e posso dizer, tem pessoas que você adora, que você conviveu, que você considera amigo, e você entra para fazer um negócio e depois a coisa degringola. Muitas vezes, para você ter ideia, não é nem o teu amigo, a tua amiga aí que você está fazendo negócio. Às vezes é o cônjuge que começa a envenenar e querer entrar no negócio, e às vezes tem um domínio muito forte sobre o teu amigo, tua amiga, e acaba ferrando com tudo. E você às vezes tem prejuízo. Eu já vi, olha, tem no curso depois do programa Dentista Rico, a gente vai falar sobre ele, a gente vai contar muitas histórias. Então, cuidado com parcerias, principalmente com amigos ou familiares. Isso é muito complicado. Eu já vi gente, né, ela montar toda a estrutura, né, gastar tudo isso aqui, e confiar e colocar no nome, tipo, do namorado, namorada, não sei o que, e depois a pessoa se mandar com tudo, inclusive com a sala que ela comprou. E lógico, ela caiu numa depressão e etc. Então, muito cuidado. Não é fácil sociedade. Existem muitas de sucesso, existem, com as suas características e peculiaridades e dificuldades, e também sucesso, com certeza. Mas considerem principalmente o caráter moral das pessoas, se tem os mesmos valores. Isso é um indicativo. Procure saber na vida dessa pessoa como ela age, reage no seu círculo íntimo e como ela já fez negócio aí. Porque se ela fez, não ache, uma vez ela fez com o irmão, com a irmã, ou brigou, não sei o que, não ache que vai ser diferente com você. Pode não acontecer, mas o seguro morreu de velho, não é assim? Tá bom? Vamos lá então. Eu estou dando todas as dicas para você considerar. Não estou querendo te desanimar. Eu estou querendo te deixar consciente, com clareza, para você fazer o melhor possível, porque eu quero que você se dê bem, como eu me dei bem, como muitas pessoas que eu prestei consultoria e fui junto, que se deram bem, mas que muitas vezes tinham uma visão distorcida, só conhecendo a sua própria inteligência e empolgação de fazer alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Vamos mostrar agora aqui de uma outra forma a timeline de gasto dos primeiros 6 meses, tá? Então, o início é aquilo que nós falamos. Você vai gastar aí para montar a estrutura, né? E nós estamos falando de franquia, não do consultório. Eu abri um parênteses no slide anterior para falar um pouquinho, para dar uma diquinha de consultório. Mas aí, se você vai montar uma estrutura, lembra que eu te falei? Você vai gastar em média aí de 200, 700 mil. 200 mil aí, 150 mil de estruturação de uma clínica, montagem, reforma, mais material de consumo, etc. e tal, e uma estrutura mais robusta, em torno de 700. No primeiro mês, você vai ter o gasto mensal, depois que você montou, né, tudo e fez a inauguração da sua franquia, né, ou você é franqueado, né, da sua clínica. Então começa a correr os gastos, que aí vão variar aquilo que a gente falou: salário de secretária, de ASB, de faxineira, se tiver telemarketing, de gerente, blá blá blá, que varia entre 15 a 100 mil mês, e a gente mostrou que pode ser um pouco mais. E aqui a gente repete, eu fiz essa repetição, né, para padronizar isso daí. Então, 6 primeiros meses, você vai gastar em torno aí de 300 mil a 1 milhão. Isso é o gastos, hein? Pode ser menos? Claro, lembra que eu te falei, tem a variação. Você pode conseguir gastar muito menos, aqui nem eu falei. Se você, abrindo um parênteses de novo para quem vai montar sem ser franquia um consultório, você pode conseguir um gasto mensal aí em torno de 6 a 7.500, 8 mil mês.
Sim. Se é 8 mil mês, você vai gastar em torno aí de 50, 70 mil em 6 meses. Considere isso. Realmente é uma conta pesada, tá? A gente não está querendo aliviar nada aqui, a gente está querendo mostrar o que realmente pode acontecer e muitas vezes acontece mesmo, né? Olha, se você for ver por mês 15 mil, se por exemplo é uma estrutura aí que você paga 2.500 de aluguel, mais uma secretária, mais 2.500 já são 5 mil. Ou seja, e os outros 10 mil? Vai ficar em torno de contador, faxineira, etc e tal. Ou seja, se for contar a faxineira que você vai conseguir, mas eu vou colocar uma faxineira 2 vezes por semana. Olha, vou dar a dica para vocês. Perdão. O ideal, porque a clínica, se for um modelo de negócio tipo franquia, vai entrar e sair muita gente. Tem que limpar todo dia, tá? Ah, mas eu consigo ter uma SB que faz o papel. Se você combinar, não é o papel da SB. A SB é para fazer a parte toda, né, de auxílio e o atendimento aos dentistas. Não fazer faxina, mas tem gente que topa e tudo bem. Não é o ideal, até de ponto de vista depois de leis trabalhistas, não seria ideal isso. Então, se você tiver uma SB, é mais 2.500, mais uma faxineira, mais 2.500. Isso tudo legalizado, com contador, porque você vai ter que ser um CNPJ. Franquia, você vai abrir uma empresa de CNPJ, tá? Tem toda a estrutura que é aquilo que já está no bruto estrutural da montagem, né? Da sua empresa. Então, quer dizer, já foi para 10, 12 mil aí. E mais os gastos mensais com material de consumo, alguma coisa, 15 mil. É o mínimo, tá, gente? Estou falando da estrutura aí pequena. Se você for computar salário de dentista, você sabe que vai passar tranquilo de 15 mil por mês. Mas eu quis colocar um mínimo. E como você sendo só você o dentista na clínica, já o profissional, tá? E aí 100 mil. Pode passar de 100 mil? Pode passar. Isso é gastos, hein, gente? Não é faturamento, tá? Outra coisa. Então, nós vamos falar agora de faturamento. A maior parte das franquias exige, no modelo de negócio, que você tenha um faturamento médio entre 100 e 200 mil. Existem franquias que pedem até 500 e a gente vai depois falar sobre isso em outro vídeo. Mas a média da maioria das franquias conhecidas aí, essa é a meta de você captar dinheiro. Você tem que entrar na sua clínica de 100 a 200 mil, no mínimo, 100 e 200 mil. Essa é a meta. Claro que quanto mais você vender, melhor. Nós estamos falando de vendas agora, ganhos dentro dos seus gastos, porque a gente quer mostrar que você vai ter um gasto mensal, mas quanto que você vai ter que trabalhar para atingir as metas exigidas pela franquia. Outra coisa, meta de faturamento de 6 meses que você tem que ter, que é baseada também na meta da franquia, 600 mil a 1.200.000, ou seja, percebe que a meta de faturamento de 6 meses, ela é o dobro, né, ou um pouco mais aqui dos gastos, porque você tem que ter lucro, tem que ter o teu lucro, tá bom? Então a gente está fazendo mais isso aqui, mas Edson, 1.200.000 aqui é pouco, realmente concordo. Se você tem um gasto de, onde por 1 milhão aqui, a gente poderia até colocar 6 milhões aqui, ou 7.200.000, tá? De faturamento. Para quem tem um gasto de 1 milhão, tem que ganhar mais, ou no mínimo o dobro disso, 2 milhões, por aí, tá bom? Meta de lucro líquido, ou seja, depois que você pagou, gastou tudo isso daqui que nós estamos mostrando de gasto, de faturamento, que deve sobrar ideal para você, no mínimo, tá? A gente falando em mínimo médio, 50, 60 mil por mês. Vai trabalhar pra caramba para ter isso daí. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha mais. Vai ser no primeiro mês isso? Olha, dificilmente. Tá começando. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil, a não ser que você chegou numa cidade, num bairro, em algum local e você bombou com toda a força do universo. O modelo de negócio, tudo foi muito alinhado e a captação de clientes foi muito poderosa e você já iniciou
conseguindo isso. Sinceramente, são poucos casos. A grande maioria começa a escaladas, a gente vai falar isso em outro vídeo também, principalmente no programa Dentista Rico, a escalada financeira dentro de um modelo de negócios que a gente vai te ensinar a criar, né, parecido ou de uma forma franqueada, sem você precisar adquirir a franquia, tá? Para que você entenda a escalada. E dificilmente você consegue um faturamento, a não ser que você é o próprio dentista. E aí você pode conseguir, que aí você tem uma estrutura enxuta, que nós vamos te ensinar isso, né, os gastos, até minimizar esses gastos. Aqui nós estamos falando de franquia, tá? Não de consultório. Consultório aqui no programa Dentista Rico, a gente te ensina a criar uma estrutura idêntica a uma franquia, com uma estrutura super enxuta, porque existe uma hierarquia, a gente vai falar um pouco nesse vídeo, para que você gaste o mínimo necessário para que ande perfeitamente a sua clínica, mas você tenha uma maximização de lucros e principalmente de lucro líquido para você, tá bom? Outra coisa, aqui a gente está mostrando um modelo ideal de gastos, tá? Isso daqui pode variar muito, isso daqui é só para você ter uma noção, que nem eu falei, a ideia desse vídeo é você ter consciência, mais ou menos uma forma média do que seria em termos de gastos, tá bom? Isso é um modelo ideal de faturamento aqui embaixo, esses três do meio aqui, ó, que eu mostrei aqui, ó, né, método de faturamento mensal médio, método de faturamento 6 meses, método de faturamento líquido, tá? Isso é o modelo ideal aí para você, tranquilo. É lógico que isso pode ser diferente, mas assim, é o que mais ou menos acontece por aí. Ó, na prática, em 6 meses, que a gente está falando dos 6 meses, se paga o investimento se você fizer a coisa certinho, ou seja, aquele investimento inicial aqui, ó, de 200 a 700 mil, né, mas todos esses gastos, se o trabalho for muito bem feito, baseado em metas aqui, ó, ele se paga, ou seja, você vai começar provavelmente a ter lucro líquido ou sobrar dinheiro para você, isso daqui após 6 meses, que nem eu falei, é difícil você amortizar todo esse gasto, porque se você gastar 200 mil para montar uma estrutura de uma franquia, né, com tudo aquilo que a gente falou, e ainda vai gastar, que você gaste o mínimo, nós estamos falando do mínimo aqui, em torno de 300 mil, você gastou 500 mil. Então, a ideia de você pagar o investimento é que em 6 meses, pelo menos, você tirou esse $500 mil, tá? Aí, a partir daí, você recuperou o teu dinheiro investido, pagou tudo que você tem que pagar, não está devendo nada, ou seja, dá elas por elas. Edson, mas isso acontece sempre? Não, que nem eu falei. Muitas vezes, por mais que você tenha uma franquia já estabelecida de sucesso para muitos dentistas, pode ser que para você não funcione. Pode ser que você não consiga fazer a coisa andar. De repente, você não consegue contratar uma equipe, né? Porque a franquia você vai ter que ter. Você adquirir uma franquia, tem um modelo de negócio, você tem que seguir o modelo. Vai ter um gerente, né, geral, às vezes tem um gerente financeiro, você vai ter que ter toda essa estrutura. Para muitos funciona, com certeza. Mas tem gente que se mete numa fria e perde tudo. Ou fica desesperado para vender e sair da fria que entrou. Por quê? Porque não consegue visualizar isso de uma forma maximizada, que nem nós estamos mostrando aqui. Pode dar errado? Pode dar muito errado. Um investimento alto. Tá? Vamos lá. E um olhar mais minucioso. Vamos dar uma olhada mais profunda, esse microscópiozinho no DNA do seu negócio, para que você entenda um pouquinho mais. É aprofundando o que a gente já vem mostrando. Ou seja, e se as coisas não darem como se deve, no mínimo ideal? Essa é uma pergunta muito importante. Você tem que se fazer essa pergunta, porque, que nem eu falei, o brasileiro ele tem uma ideia genial, a coisa é maravilhosa, né? Vou montar uma clínica odontológica, uma franquia, pô, vou arrebentar, porque aquela ali fatura X, não sei o que, a pessoa tá rica, eu vejo passando de BMW. E se não der certo para você? E se as coisas não andarem como você deve? Quanto tempo você vai aguentar? Pergunta para você fazer, vai se anotando aí no caderninho.
Na pior das hipóteses, seu faturamento, para não ter prejuízo, deverá ser igual aos gastos mensais. Porém, o primeiro ano será desafiador e difícil. Ou seja, o primeiro ano, desde o momento que você montou e inaugurou, o primeiro ano, eu costumo dizer, é o ano que você está, tipo assim, ajeitando. Sabe quando você muda de casa? Você chega e começa a desembalar as coisas? A tua casa, ela começa a se acertar depois de um mês. No negócio é mais ou menos parecido, ali um ano que ela começa a encaixar. Mas lembre-se que eu falei, nas estatísticas e pesquisas, o ponto de alavancagem, ou seja, que você vai alçar voo, é 3 anos, em média, tá? Porcentagem de pagamentos. Para você entender, isso daqui é muito importante, essa porcentagem de pagamentos. Presta bem atenção nisso que eu vou mostrar aqui agora. Todo o dinheiro que você vai arrecadar da venda dos tratamentos, ele não entra bruto de uma vez. Por exemplo, você vendeu 100 mil no mês. Os 100 mil não entra normalmente 100 mil ali, todo mundo paga à vista. Não, até no máximo, isso é uma média, tá? 15% das pessoas, aqui pagam à vista, tá? 15% dos demais pacientes parcelam em 24 vezes. 20% parcelam entre 24 e 30 meses. E acima de 30 meses ou 36, 50%. Ou seja, a maior parte da grana, vamos supor, você vendeu 100 mil, 50 mil vai ser pago em 36 vezes. Entende isso? 15% só pagou à vista. 15% de 100 mil é quanto? 15 mil. 15 mil seria o gasto mínimo mensal. Entende? Às vezes, nas franquias, quando eles vão te vender, eles tá dando 500 mil por mês. Esse 500 mil por mês, ele é de venda. Não é de lucro líquido no início. Por quê? Se vai parcelar em vários meses, né? Isso daqui, se a gente colocar numa progressão geométrica, vamos supor que todos os pacientes, 100% vão parcelar em 36 vezes. Ok? Então, se você pegar todo o parcelamento, eles vão se somando. Vamos supor que você tem 100 pacientes que pagaram 10 mil. Ok? 100 mil ao total, que vai dividir em 36 vezes. Ou seja, se dividir 100 mil em 36 vezes, aí vai dar em torno de, põe aí, 3 mil e poucos, né? Por mês, não é isso? Não sei, eu estou fazendo de cabeça aqui agora. Então, você tem que computar. Se juntar aí, dá 30 mil, paga tudo, não paga. Então, você tem que levar em consideração, tem que fazer a conta, tá? Que a maioria vai parcelar. Uns dão uma entrada, parcelam em 12, 24. Aqui, até 24 vezes 15%. De 24 a 30, 20%. E acima de 30 meses, 50%. Então, não vai entrar o dinheiro quentinho todo na sua mão. Só que você tem que ter o dinheiro para pagar seu... Por exemplo, vamos supor que um dentista, né, fez um implante lá e ele fez... Um implante não, um implantodontista trabalhou para você e fez 30 implantes no mês. Só que todos os pacientes parcelaram em 36 vezes, ok? E vamos supor, para uma conta só para entender, que cada implante foi R$1.000. E o faturamento desse implantodontista, vamos supor que é 50% para ele, o faturamento dele, do trabalho dele. Então, se entrou 36 mil, 18 mil é desse dentista, que você tem que pagar para ele. Ok? 18 mil é dele. Só que dividiu em 36 vezes, que vai entrar 1.000 por mês. Como você vai pagar esse implantodontista? Entende o nível de gastos, que não entra todo o dinheiro, e isso vai entrar, lógico, depois com o tempo entra o dinheiro e você vai ter o teu lucro. Mas no programa Dentista Risco a gente vai ensinar você como inclusive pagar esses profissionais, para que isso daqui, para que você não tenha que tirar do dinheiro do seu bolso, e lógico, que nem eu falei, depois entra de volta, mas para que você não se aperte. Nós vamos ensinar nas franquias.
Cada uma tem o seu modelo de negócio, de como pagar, tá? Mas existe um modelo bem legal que a gente ensina no programa Dentista Rico e funciona muito bem, que você não se aperta. Lucro médio ou a longo prazo. Baseado nos dados apresentados, seu faturamento e lucro, seu lucro será médio e longo prazo, a partir de 12 meses para frente. Em média. Porque se você for ver que você está iniciando um negócio, vai ter que fazer campanhas de vendas da sua equipe, etc e tal, e você vai ter isso daqui de pagamento e aqueles gastos todos, então o teu lucro líquido bom será médio e longo prazo. Você tem que pensar nisso. Qual seria o ditado aqui? Plante agora para colher depois. Então não adianta você querer plantar agora a semente e já querer, por exemplo, você planta milho e já quer colher o milho. O empreendedor entende isso. E lembre-se sempre da regra de ouro: ponto de alavancagem em 3 anos. Alavancar é decolar, onde você realmente... Aí, por que 3 anos? Porque dá 36 meses, entendeu? Que aí todos os pagamentos de todos os pacientes iniciais estão caindo. Aí a partir de 36 meses eles vão se somando numa progressão geométrica. Entende isso agora? Que aí você começa a ter os lucros legais. Então, olha para você ver como tudo se encaixa, tá? Mas a partir de 12 meses a gente já começa a ver, né, um certo lucro. Mas o ideal seria 3 anos. Metas e equipes. Para que você consiga bater as suas metas, ou a meta que a franquia coloca para você, 100 mil, 200 mil, 500 mil, não importa, você deverá contratar ou construir uma equipe excelente. Esse é o maior desafio. Então aqui, esse é o ponto nevrálgico de que se essa estrutura vai funcionar ou não. Por quê? A hierarquia de uma franquia varia de um para outro, mas eu vou falar basicamente como funciona. Tem um gerente geral, ou gerente que cuida da clínica para você. Depois, abaixo dos gerentes, eu não vou falar de outras franquias que tem gerente financeiro, gerente administrativo, porque tem um gerente geral, depois mais 2 gerentes. Isso onera muito a sua folha, a gente não quer falar disso, vamos falar do básico. Um gerente geral, depois você tem abaixo as suas secretárias, que são as recepcionistas. Depois vocês têm ao pessoal do telemarketing. Se você tiver o telemarketing, tem que ter para realmente você ter uma eficiência, para que se mantenha tudo rodando muito bem, ou as recepcionistas serem muito prestativas. A gente vai falar isso no programa Dentista Rico, como enxugar, né, tudo isso. Mas aí também você vai ter que aprender como fazer isso de uma forma justa e ideal para o seu negócio. Mas vamos lá. A telemarketing, depois vem o que? As ASBs, que fazem, né, o trabalho os dentistas, né, e por último as campanhas. Para você montar e ter uma equipe perfeita, recepcionistas excelentes, telemarketing excelente, gerente excelente, as SBs excelentes, a faxineira, tudo que compõe uma equipe de sucesso, isso vai ser o mais difícil. E vai levar tempo. Você tem que levar em consideração isso. As franquias, por que rodam muitos dentistas? Por quê? Os dentistas normalmente que são contratados, a grande maioria por franquia, são dentistas novos, ou dentistas que estão aí no mercado e não conseguem emprego, porque muitas vezes ou são inexperientes, ou eles também não são muito bons em algum aspecto. Pode ser técnico ou até de relacionamento com o paciente. E até você acertar uma equipe, demora. E você só vai acertar a equipe, preste bem atenção nessa dica, se você remunerar bem essa equipe. A maior parte das franquias hoje são parasitas, então leve em conta isso. Se você adquirir uma franquia, você fica como se diz, você fica diretamente preso às regras e à estrutura da franquia. Você não consegue mexer naquela estrutura. Você tem que fazer daquela forma, porque o modelo de negócio é daquele jeito e você é um franqueado, você comprou o direito de uso.
E para você manter o direito de uso, você precisa usar conforme eles vão ensinar você. E tem que seguir as regras, você fica preso a isso. Você não consegue fugir. Algumas franquias elas são um pouco flexíveis, até te dão uma certa maleabilidade, uma flexibilidade para você, né, criar um negócio mais à sua cara. Mas outras não, elas são bem engessadas. Mas no fundo, você vai ter que seguir o modelo da franquia. Então lembre-se disso. Ter uma equipe de todos os integrantes é muito difícil. E a maior parte das franquias, por serem parasitas, ou seja, explorar ao máximo os dentistas, explorar ao máximo as ASBs THDs, explorar ao máximo as recepcionistas, telemarketing, não sei o que, e pagar o mínimo necessário, exigir o máximo possível, isso vai espanar a equipe. É o que eu chamo de gestão parasita. É uma gestão que contrata pessoas porque precisam de um salário, não porque gostam de estar lá, a grande maioria. Então isso faz o que? Joga contra a própria ter uma equipe de sucesso. Então leve em conta isso, porque esse é o ponto. Se você for em várias franquias conhecer, eu aconselho você, né, ir em algumas clínicas, né, que funcionam já com franquias, né, para saber e converse com os gerentes, né, qual as maiores dificuldades. Você vai ver, troca muito dentista, troca muito secretária, troca muito ASB, não para. Por quê? Remuneram mal. Para você contratar os excelentes profissionais, normalmente não estão à disposição. É raro você conseguir, mas você consegue. Mas para isso, às vezes você tem que pagar bem. E às vezes o modelo de negócio da franquia não te permite isso. Ou você, vendo os gastos que a gente mostrou para trás tão gigantescos, você não consegue, pelo modelo da franquia, pagar bem aquele profissional. Aí ele fica um pouquinho, aí 4, 5, 6 meses, sai fora. Vai para outro lugar que oferece uma coisinha melhor para ele. Então, o mais desafiador, o mais difícil vai ser montar uma equipe que faça o seu modelo de negócio girar. Isso não tem. Mesmo no teu próprio consultório, se não for adquirir uma franquia, eu levei 7 anos para encontrar a primeira, que até hoje é minha amiga, trabalhou muitos anos, né, 10 anos comigo, até eu me mudar, né, de cidade, uma excelente, né, auxiliar, secretária, etc e tal. Então esse é o maior desafio, e muitas vezes é aqui que você vai ter maior oneração financeira, tá? E outra, modelo de negócio que a gente falou, as franquias são modelos de negócio que já deram certo. Centenas de franqueados conseguem se dar bem, porém é muito difícil manter o negócio, porque a pressão, gente. Então agora eu vou entrar um pouquinho, eu não falei até agora disso. A pressão mental e emocional, ela é muito forte. É muito forte. Por quê? É baseado em resultados. Você tem que apresentar resultados. A franquia quer receber os seus royalties. E ela te dá metas para você alcançar. Ela vai te dar o apoio, lógico, dependendo da franquia, umas mais, outras menos, vão te dar todo o apoio para você conseguir bater as metas. E conseguir pagar todos os funcionários e conseguir ter o teu lucro. Mas leve em consideração isso. Você vai ficar sob um feitor de chibata. É que nem você ser, vamos dizer assim, essa é uma metáfora, gente, tá? É como você ter um senhor de engenho, um coronel lá da fazenda, e você ser não gosto de falar escravo, mas assim, para você só fazer a imagem. Você fez a coisa errada, chibata come, você vai pro tronco. E a pressão é diária. É matar um leão por dia. E isso você vai transferir para sua equipe, porque você vai ser o feitor, o capataz, o senhor de engenho, né, o coronel da sua equipe. E você vai cobrar quem? O teu gerente geral. Você vai para cima dele e ele vai para cima da equipe. Lógico, existe toda uma coisa, mas assim, existem franquias e modelos de negócios extremamente agressivas que vai exigir muita resiliência, muita capacidade de flexibilidade mental e emocional. Você tem que suportar a pressão gigante. Pressão de cobrança da franquia, pressão de cobrança do seu gerente, pressão de cobrança da equipe, pressão de cobrança dos dentistas.
olha, não é só você montar, se você for empreendedor, montar, não é dentista e vai montar um negócio, a pressão é muito forte e é todo santo dia. Não adianta se jogar na mão do seu gerente, que vai, lógico, fazer tripas e coração para conseguir fazer a coisa andar. Só que muitas vezes o gerente, ele não consegue gerir a equipe, porque às vezes os dentistas não respeitam o gestor por acharem que são doutores. Às vezes, quando o gerente começa a cobrar o telemarketing e a recepção por resultados e receber, a equipe se volta contra o gerente e começa a sabotar para tirar o gerente. Isso acontece. Ou seja, o papel mais difícil de toda a equipe é o gerente, é o gestor. Existem gestores bons? Existe. É muito poucos. Mas, entendeu? Então, leve isso em consideração. Você suporta a pressão mental e emocional? Você suporta realmente toda hora tá ali meta e problema e ligando para você? Porque você, como proprietário, muitas vezes você vai ter que intervir. Conversar com o dentista, conversar com o profissional, conversar com a sua equipe, motivá-los. Se você não consegue suportar isso, e outra, a franquia vai estar em cima de você, lógico. Ela está de uma forma assim, legal, tentando te ajudar, mas ela vai te apertar também, pelos resultados. Tá? Então, esse é um olhar mais minucioso para você levar em consideração. Porque muita gente quer montar um negócio e acha que é só montar e deixar na mão do gerente. Não. Lá em Minas a gente tem um ditado: o porco engorda na mão do dono. Poucos gestores vão conseguir fazer a equipe fazer a coisa andar, mas é você que faz a coisa. Vai ter... Por mais que você não queira estar no lugar, você vai ter que estar lá. Por mais que você queira estar distante e deixar tudo na mão dos seus funcionários, você vai ter que estar lá. Você é o farol. Não eles. Eles são a estrutura. Você é o farol. Você que puxa. Então tem que ver se você consegue, né? E outra, né? Aí vem um pouco, a gente vai falar isso no programa Dentista Rico. A gente tem uma ferramenta maravilhosa lá de autoavaliação de perfil de líder e etc e tal, para que você veja se você realmente é capaz de ser esse farol, esse líder, ou ser o empreendedor. Porque muitas vezes você é inteligente, tem uma grande formação, tem dinheiro, não sei o que, mas você não tem um perfil nenhum de suportar a pressão emocional e mental. Você espana, você é agressivo, você é ditador, você é uma pessoa cáustica, né, agressiva, e você vai espanar toda a sua equipe, vai espanar todo o modelo de negócios e vai acabar sendo um insucesso completo. Porque o seu perfil, por mais que você fale, eu sou empreendedor porque tem dinheiro, vai lá e monta o negócio, tudo bem. Só que você não tem um perfil de alguém que faz a coisa dar certo. E aí, às vezes, você tem que contratar um outro terceiro para te ajudar. Ou ter uma sociedade com uma pessoa que suporte esse lado e se vocês se completam. Mas, como eu disse, sociedade nem sempre é fácil. Tá? Esse é um olhar bem minucioso para que você considere. Tem várias outras vertentes. Mas aqui eu quis passar para você ter uma visão de micro e macro, não só de como as coisas vão demorar às vezes para acontecer, por isso que a gente fala 3 anos, né? 3 anos até formar uma equipe legal e as pessoas gostarem, né? Tanto de dentistas como demais colaboradores, como também você conseguir adequar o seu modelo de negócio, o dinheiro está entrando já e você tendo um lucro legal, né? E você dá aquela, tipo assim, consigo respirar tranquilo agora. Tá bom? Então considere isso. Sempre lembrando, você sempre adquirindo a franquia, você está diretamente preso às regras do modelo de negócios. Se quiser mudar algo que eles não concordem e não aceitem, você não vai conseguir. Não se iluda. Veja se isso te agrada. Tá? Se você não está em dúvida, vá em alguma clínica e converse com o proprietário. Não uma, vai umas 3, 4 da mesma franquia e converse. Não só no tipo de lucro, porque tem que saber quanto você ganha, não sei o quê. Veja esse olhar, faça as suas anotações de perguntas no celular ou no papel e questione as perguntas mais pontuais. Pega as perguntas aqui de tudo isso, reassista esse vídeo.
se fundamente antes de adquirir. Agora, se você fala assim, puxa, eu já estou vendo aqui e tal, não gostei muito, e você quer aprender o modelo enxuto, legal, que tem também tudo isso daqui, mas que a gente vai ensinar uma série de outras coisas, é o programa Dentista Rico, e depois a gente vai falar dele. Liderança e equipe. 60% da sua equipe são responsáveis, né, ou o pulmão da sua clínica é o telemarketing, ou as estratégias de captação de cliente. Então 60% do lucro ou do faturamento, que é o pulmão que faz, né, respirar a tua empresa, ou é o telemarketing que está sempre ligando para os clientes e buscando, etc e tal, e tem estratégias para isso. Não é só tipo ter lá uma pessoa do telemarketing lá trabalhando que isso funciona, não existe todo um modelo de negócio, né? Ou as estratégias de captação de clientes, tá? Que essas franquias têm, e a gente no programa Dentista Rico a gente ensina tudo isso. 10%, né, da equipe, que são os rins da clínica, é responsável para receber e filtrar os clientes, para fazer a clínica fluir. É aquilo que eu falei. A equipe, as recepcionistas, a SB ou o grupo de dentistas, eles são o filtro, os rins da clínica. E é 10% que faz movimentar, ou seja, ela é a base mínima para que o cliente fique ali. 25%, que seria o coração, né, a gestão da clínica, é um gestor proativo, agregador, motivador e pragmático em gerar resultados. Que nem eu te falei, até você encontrar um gestor que consiga agregar toda a equipe, que a equipe goste, que ele consiga acertar o jeito dele com o jeito da equipe, é 25%. Então preste atenção. Mesmo que você não tenha secretárias, que nem aqui, ó, os 10%, que é os rins, né, a equipe, uma equipe boa ainda, etc e tal, mas se você tiver um sistema de captação de clientes eficiente e um gestor bom, a coisa vai andar bem, mesmo isso daqui sendo bem oneroso e dando trabalho, tá? E 5% de clientes satisfeitos, né, os pacientes satisfeitos, que levam a propaganda da sua clínica gratuita e trazem pessoas para tratar com você. Inclusive a gente vai ensinar estratégias para otimizar isso daqui, para que os pacientes trabalhem para você de forma, né, um marketing gratuito para você. Nós vamos ensinar isso. Então, se tirar equipe, né, e não contar com clientes fazendo propaganda, você tem que pelo menos ter isso daqui, ó, que é o pulmão da clínica, que é as estratégias de captação de cliente, tá? E isso, cada modelo de franquia tem o seu sistema que ensina, por isso que elas funcionam. E isso que a gente quer ensinar a vocês, todas as estratégias de franquias e convênios que fazem para captar e ter centenas, milhares de pacientes nas suas clínicas, tá bom? Agora, a saúde geral do empreendimento, você precisa estar ligado, né? Sempre ali monitorando o teu negócio. Então, perguntinhas para você fazer um exercício prático, esse daqui, avalie de 0 a 100%, tá? Como está a saúde do seu negócio, se você já tem? De 0 a 100%, como é a captação de clientes? Para você responder isso, a porcentagem, você pode falar assim, qual seria o ideal de captação de clientes por mês? Você fala assim, ó, se eu captasse 200 clientes novos por mês, seria ideal, seria o 100%. Hoje você está captando quanto? 10%? Então é 10%, entendeu? A continha? Então é bem simples assim. Equipe proativa, né? 0 a 100%, a sua equipe é proativa em termos de resultados, de trazer, fidelizar e manter o cliente, tá? Esse é o parâmetro. Gastos e lucros, como que está a saúde? Você tem... Quando eu vou prestar consultoria, que as pessoas me contratam, consultoria, né? Já tem um negócio e quer pôr nos trilhos, acertar, lapidar e deixar, né, fluindo para que tenha mais lucros do que gastos, é comum eu chegar lá e perguntar assim, quanto você gasta por mês? Aí começa a pensar, isso, isso tem que estar estruturado num livro caixa. Tudo que você gastar e tudo que você receber. Você tem que ter isso anotado, isso tem que ser um livro caixa. Se você é amador achando, você não vai me passar o real. Então, qual seria o gasto ideal por mês? E qual seria o lucro? E aí você dá a nota de 0 a 100%, tá? Rendimento de trabalho. Isso daqui é bem subjetivo, mas assim, seria o quanto a sua equipe rende em termos de trabalho. 1 por 1, isso tem que ser anotado também, né? Ou performance, né, de trabalho.
né? Por exemplo, você tem um clínico geral lá, que consegue atender 10 pacientes por dia, e você tem um outro clínico que atende 20. Por que um atende 10 e outro 20? Qual que é a avaliação de rendimento de trabalho de cada um? Entendeu? E outra, esse que atende 20, o trabalho é bom ou tem retrabalho, ou seja, o paciente volta para refazer as coisas? Você tem que levar em consideração, aí você consegue dar o 0 a 100%. Esses são os parâmetros. Problemas e dificuldades. Outra coisa, quando eu vou prestar consultoria, quais são os problemas? Eu tenho isso e aquilo. Gente, vocês têm que ter o hábito de ter um caderno de notas ou um local de notas para vocês anotarem os problemas e as dificuldades. Por que isso? Porque você esquece às vezes. Aí quando acontecer o problema de novo, aí que você vai lembrar. Quando você anota, você tem claro que aquilo é um problema que aconteceu, que acontece e pode acontecer de novo. E aí você tem noção do que você pode fazer para eliminar aquilo. Ou quando vai aparecendo a dificuldade ou o problema, você já sabe aonde vai dar aquilo e você consegue minimizar e diminuir, tá? Então de 0 a 100%, e a grande maioria eu posso dizer aqui, quase ninguém tem isso por escrito. E soluções de novidades, que é baseado também nos problemas e dificuldades. Quais soluções novas você apresenta para o seu empreendimento, para a sua clínica? As franquias, normalmente, isso daqui eu estou mostrando, esse exercício prático é mais para você como profissional ou que você já tem seu consultório. As franquias, eles avaliam de uma forma diferente, ou até algumas coisas podem ter aqui. Mas eu estou dando isso daqui até para você ter um insight fora de ter uma franquia, tá? Mas que soluções se apresenta? Que novidades você apresenta? O que você faz para o crescimento do seu negócio? Avalie de 0 a 100%. Tem gente que não... Elas acordam de manhã, toma café, vai para a clínica, senta lá, né, atende o paciente, faz orçamento, e volta. Eu falo assim, são as pessoas que deixam a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, ela apenas está sendo levada na vida. Porque ela não é proativa, ela não pensa em sucesso, em novidades. E tem gente que vai vir, que pensa nisso em outras clínicas e vai te atropelar. Eu posso garantir, a grande maioria nem pensa. Uma vez eu pensei em fazer isso. Pô, você tem 365 dias no ano. Aí um dia lá, quem sabe, sei lá quantos meses atrás, você pensou numa solução, só pensou e nunca implementou. Então a chance de você ter um fracasso é gigantesco, tá bom? Então a maioria aqui, a resposta seria quase que 0%, nessas duas últimas principalmente, tá? Ah, mas eu sei isso. Não, você saber é uma coisa, mas você tem anotado, anotem, não é só na cabeça, porque esquece, tá? No programa Dentista Rico a gente vai ensinar, nós temos scripts de como você fazer isso já prontos. Você só imprime e faz, e pode ainda adequar com coisas a mais a seu jeito. E melhor, você vai ter inclusive um programa, por isso que chama Programa Dentista Rico, de como você implementar essas soluções, novidades, minimizar problemas e dificuldades para aumentar o rendimento ou o trabalho eficiente e eficaz da sua equipe, né? Maximizando os lucros e minimizando os gastos, fazendo assim ter uma equipe campeã, proativa, que vai gerar o quê? Uma captação muito grande de pacientes e fidelização principalmente desses pacientes, fazendo ele trabalhar para a gente, atingindo cada vez mais próximo desse 100%. Ou seja, tendo uma saúde perfeita do seu negócio. Tá ok? E sobre captação efetiva de clientes? 50%, essa é uma dica importante que eu quero dar aqui, a gente fala muito isso no programa Dentista Rico, né? 50% você deve focar, que normalmente vem, é do telemarketing ou das estratégias de telemarketing. 10% são aí das descontos e promoções que você divulga, que trazem os pacientes até você. Outros 10% vem de promoções, né? Você põe lá, existem várias técnicas, né, de promoção e que a gente pode oferecer aos nossos clientes, e não é só de tratamento, né? No programa Dentista Rico a gente vai ensinar tudo que você imagina, tá? E 30% vem o quê? Da equipe, né? A porcentagem da equipe que trabalha para isso fazer acontecer, tá bom? Isso daqui é só uma visãozinha para você ver, né, uma média mais ou menos como seria. Lógico, isso tem variação, tá bom? Então,
Grande pergunta agora: devo ou não adquirir uma franquia odontológica? Essa é uma grande questão que talvez te trouxe esse vídeo. Eu quis expor aí mais ou menos, principalmente os gastos, as dificuldades, etc e tal, que é uma coisa que muitas vezes ela fica oculta quando se vai vender uma franquia, que se mostra muitos lucros, a beleza, mostra os franqueados que têm sucesso, mas não mostra muitas vezes os que têm fracasso, as dificuldades e principalmente a pressão psicológica, emocional, né, de você ter, e principalmente eles querem vender. E muitas vezes lógico, eles vão avaliar a sua capacidade de você montar o negócio, mas pode ser que você não esteja legal. Então, baseado nesse vídeo, você pode tomar uma decisão melhor. Mas você fala assim: Edson, não quero, a franquia está muito cara, o investimento é muito alto, etc e tal, e você está falando aqui no programa Dentista Rico, você vai ensinar tudo que eles fazem que eu posso implementar na minha clínica. É isso mesmo, no consultório. Então, a grande dica importante que eu posso te dar aqui é o seguinte: preste muita atenção no que eu vou te falar a seguir. Você vai aprender tudo para maximizar seu ganho e reduzir gastos no programa Dentista Rico. Vai aprender todas as estratégias, todos os perfis, todas as formas que você pode implementar o seu negócio de uma forma enxuta, profissional, baseado como seria o modelo de uma franquia, com uma hierarquia enxuta, para que você maximize os seus ganhos, minimize os seus gastos e você consiga ter o quê? Uma clínica, um empreendimento à sua cara, mas com o jeito de uma franquia. Então é isso que eu faço no programa Dentista Rico. Por quê? Porque isso daí vai te fazer ter sucesso na sua clínica. Se você estiver interessado, você pode clicar aqui, que nem a gente põe aqui, quero fazer o curso, tá? E para isso, o programa Dentista Rico é tudo que as franquias e convênios fazem para terem milhares de clientes. Eu fui trabalhar em várias franquias para conhecer os modelos de negócio, e através desses modelos de negócio eu vi que a maioria das franquias sempre fizeram ou fazem o que eu já fazia no meu consultório há mais de 30 anos, e tem coisas que eles não fazem e que eu faço e que é muito surpreendente e dá muito resultado, tá? Inclusive tem o método Orto Milionário Plus. Isso daqui é uma metodologia de captação de clientes ortodônticos que é fantástica, que a meta desse método para você na sua clínica é em 3 anos e meio, 42 meses, ter o faturamento líquido no seu bolsinho de 1 milhão, mas isso é para outro tema. Então, o que é o programa Dentista Rico? É o programa de planejamento e criação de planos de negócio odontológico baseado numa metodologia criada, desenvolvida e lapidada durante 30 anos de profissão. Eu tenho vou fazer 32 anos agora de formado, utilizando todas as estratégias que convênios e franquias odontológicas usam para a captação de centenas ou milhares de clientes, utilizando todos os aspectos de gestão empresarial odontológica humanizados, que é um aspecto, aliado a métodos únicos e exclusivos desenvolvidos e criados pelo programa e o Dr. Edson, que sou eu, tá? Então, você não precisa gastar com uma franquia, investir alto para ter a estrutura igual a franquia quer e ficar ainda preso às regras da franquia e pagando royalties todo mês para eles. E depois de um certo tempo, você começa a ver lá 5, 10, 15 mil saindo do teu bolso limpinho, que poderia ser seu, que vai pro bolso do franqueador, da franquia, do dono da franquia, da empresa que te cedeu o direito de marca. Então, no programa Dentista Rico, você vai aprender a montar a sua estrutura, e um dia você pode, vai ter aula de como você pode franquear a sua marca. Então, em vez de você ser franqueado ou subalterno de uma franquia, você pode ser o proprietário da franquia. Nós vamos te ensinar isso também, tá? Então, o programa é bem completo. E aí, o programa ele vai ser presencial. Está marcada a próxima turma para 23 de setembro.
São 10 horas de treinamento, vai ser aqui em Balneário Camboriú. A gente vai divulgar o local do treinamento somente para os inscritos, tá? Ele é único e exclusivo no mundo mesmo, né? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar de gestão empresarial, nós vamos ajudar vocês a criar o plano de negócios dessa gestão e empreendedorismo. Nós vamos falar de liderança humanizada, ou seja, de como você pode criar um plano de negócios humanizado para que, em vez de você ter aqueles problemas que eu citei, né, de uma equipe que sai muito, que vai demorar um pouquinho para você montar e ser onerosa, porque principalmente o modelo de negócio das franquias, vamos dizer assim, impõe e parasitam os profissionais, e isso faz com que eles saiam ganhando muito mal, que você consiga criar, né, profissionais altamente que amam trabalhar no seu negócio, né, e que você continue tendo muito lucro e eles também, né? Isso vai diminuir seus gastos, você vai ver, é sensacional. Nós vamos falar sobre escalada financeira, nós vamos te mostrar, tem uma aula fantástica de modelo de negócio, de como, eu já dei muitas dicas, né, que 3 anos é o ponto de alavancagem, a aula é muito bonita, né? Nós vamos mostrar o passo a passo do que te espera pela frente, para que você possa dar o passo com firmeza, né, e possa fazer essa escalada ao sucesso. Nós vamos te ensinar a preparação para a franquia, para você validar a sua clínica. Se quiser fazer franquia, não há necessidade. Tem gente que não quer se tornar empresário e vender franquia, tá tudo certo, não tem problema, mas nós vamos ensinar. Se um dia você quiser, você vai estar tudo alinhado. Nós vamos ajudar você a criar um plano de metas profissionais, empresariais, financeiros, baseado em técnicas fantásticas. Vocês vão ver que bacana, né? E nós temos e vamos apresentar as estratégias exclusivas de captação de clientes. Com toda essa estrutura prontinha, nós vamos te dar a receita do bolo de como trazer os pacientes para sua clínica, os seus clientes, as centenas e talvez, quem sabe, um dia milhares, né? Para que você tenha realmente, né, um sucesso profissional, empresarial e financeiro incrível, tá? A metodologia é única, nós vamos ter aulas sobre inteligência emocional. Por que inteligência emocional? O proprietário, o dono, o empreendedor, né, o empresário, ele precisa desenvolver a sua inteligência emocional e principalmente a capacidade de resiliência, de suportar pressão, de saber como fazer uma liderança humanizada, de como gerir um negócio de uma forma mais equilibrada, mais ideal. Não existe algo perfeito, isso não, mas a inteligência emocional vai te trazer conhecimentos para que você se desenvolva como empreendedor, como empresário e como profissional, inclusive para aplicar para a sua equipe. Nós vamos falar sobre vendas e persuasão, não poderia ser diferente. Todo negócio depende de vendas. E como eu tenho o curso Vendas Persuasivas e também sou proprietário, né, do curso de PNL e Hipnose, né, nós temos o livro que está para ser lançado, a Bienal Top Secret de Códigos Persuasivos. Nós vamos ensinar tudo o que tem para ensinar sobre vendas e persuasão voltada para a odontologia. Vamos falar de uma coisa muito importante, marketing de influência, como tornar o seu nome, a sua marca, o seu negócio de tal ponto influente que todos saibam quem é você, ou quem é a sua franquia, ou quem é a sua marca. E aqui eu vou apresentar um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou o Dr. Edson Prado, né? Já sou ortodontista e ortopedista facial, né, há mais de 27 anos. Eu estou formado há quase 32 anos trabalhando dentro da odontologia. Sou professor de curso de atualização em ortopedia e ortodontia facial, né, há mais de 20 anos. Sou CEO integral do CONAORTO Brasil, que é o Congresso Nacional de Ortodontia Brasil Online, é o primeiro no Brasil, né? Já tive consultórios clínicos odontológicos em 4 estados brasileiros diferentes, utilizando isso que eu aprimorei durante 30 anos de experiência, 32 anos, né, com sucesso e reconhecimento, né? E eu coloquei aqui, eu quero dar os parabéns para você que baixou esse e-book, que pode ser o e-book ou também esse vídeo, né? Porque eu quero realmente contribuir para que você tenha o sucesso que eu tive, né, profissional, financeiro, e você realmente possa viver a vida aí dos seus sonhos, tá? Isso daqui é só um pouquinho que eu coloquei aqui do que eu sou, do que eu faço, tá?
Se alguém entrar aí nos meus perfis aí, principalmente do Instagram, vai ver que eu faço muito mais coisas, né? Eu tenho vamos dizer assim, um perfil empreendedor, empresarial e profissional muito grande. Então, mas o maior de todos é dentro da odontologia, tá? E aí, para você que está decidido a fazer o programa Dentista Rico, em vez de gastar, né, aí com uma franquia 15, 20, 50 mil, 150 mil, você pode aprender tudo isso por apenas 6 mil à vista no Pix. Ou, se você tiver apertadinho aí, ó, 12 parcelinhas de 620 e 55 no cartão de crédito. E olha, porque está em promoção, é 12 mil. Eu estou dando 50% de desconto por tempo, ó, limitado. E você vai aprender. E eu não sei até quando vai ficar esse desconto de 50%. Porque lembra, o treinamento é só lá em 23 de setembro. Então, se você comprar agora, nesse período, você pode estar assistindo esse vídeo, pode ser que acabou. Você está assistindo e acabou pode ser que está 9 mil, pode ser que esteja 12 mil, porque agora eu estou gravando esse vídeo no início de junho aqui. Estou em junho de 2023. Se você estiver assistindo, né, e tiver dúvida se está esse desconto, é fácil. Ao clicar quero me inscrever, vai abrir a página da nossa loja, né, Ambiente Seguro, que você compra, e lá vai estar o valor de época. Se caso não tiver 6 mil, você fala, puxa, mas eu queria esse desconto, eu vou deixar aqui os contatos para que você entre em contato e fale, Edson, eu assisti a tua aula, assisti o vídeo, gostei bastante, eu quero fazer o programa Dentista Rico, mas eu quero 50% de desconto. Aí a gente, na minha equipe ou eu, nós vamos analisar se é viável ou não na época e vamos te dar um retorno, tá bom? Então, não perca tempo, inscreva-se agora. O sucesso da sua clínica e o seu sucesso pessoal apenas a um clique. É só dar um cliquezinho aqui, ó, que você faz o curso. E eu quero agradecer vocês por essa experiência, por poder, né, fazer esse vídeo. Você está aí assistindo. E se você realmente quiser fazer o curso e for o e-book, ó, é só clicar aqui no Quero Fazer o Curso, ó, e provavelmente se assistiu o vídeo tem os links aí abaixo, ó, eu vou mostrar para você. Eu vou clicar aqui, ó, cliquei, vai abrir aqui a nossa loja virtual. Olha lá, abriu a nossa loja virtual lá, Programa Dentista Rico, ó, tá aqui, ó, de 12 por 6 mil. E aqui você vai receber aqui também, se você quiser ler, ó, Programa Dentista Rico, tudo que as franquias, E aqui embaixo tem uma descrição um pouquinho mais minuciosa, ó, que a gente já fez nesse coisa aqui, ó, Mega Lote 1, tempo determinado, etc e tal, tá bom? Aqui tem outros treinamentos, provavelmente, deixa eu ver se está na área de odonto aqui também, ó, também tem, ó, os vendas persuasivas, é o curso de vendas, lá o curso de diagnóstico e planejamento ortodôntico, o Cona Orto Brasil, que é o congresso, e aqui tem de emagrecimento, que já é outra área que eu atendo. Se você quiser comprar, é muito simples, ó, você clica aqui comprar, vai abrir aqui o seu carrinho, ó, carrinho de compras. Se você tiver um cupom, que a gente normalmente já está dando 50%, já está aqui embutido, não tem o cupom, mas se a gente liberou algum cupom, se assistiu a algum lugar, você pode pôr o cupom aqui, né? Mas se for isso, vai comprar a sua vaga. Se tiver mais de uma vaga, você pode mudar aqui, ó. Ah, e aí eu e mais um amigo, ou são 3, aí você coloca aqui, mas para uma pessoa é uma vaga. Aí você coloca aqui, continuar para finalização da compra, vai abrir aqui, ó, e aqui, ó, ele vai pedir assim, ó, você já é cliente? Clique aqui para entrar. Se você não é cliente, né, tem cupom, clique aqui. Esses dois da finalização você pode pular se você quiser, você não precisa clicar aqui, você pode ir direto para baixo aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Você pode aqui, ó, detalhes do faturamento. É obrigatório você colocar o nome, com nome e sobrenome completo, tá? Porque a gente, inclusive, vai emitir um certificado e a gente vai fazer baseado no nome que você colocar aqui. Se você colocar, por exemplo, o meu nome é um nome comprido, né? São 4 nomes, mas eu uso Edson Prado. Se eu colocar só Edson Prado no certificado, vai sair só Edson Prado. Na nota fiscal só vai sair Edson Prado. Então, eu recomendo que você coloque aqui o nome certinho, tá? Aqui você escolhe se é pessoa física, né, ou pessoa jurídica. Se for pessoa física, você vai precisar colocar o seu CPF, é obrigatório, onde tem esse asterisco é obrigatório. E se for pessoa jurídica, é o CNPJ.
o país que você está, o CEP da onde você mora, ou da sua clínica. Aí você põe aqui o endereço certinho, o número, é obrigatório, tá? O bairro, a cidade, o estado. Aqui está Santa Catarina, porque eu moro em Santa Catarina, por isso que já pré-preencheu aqui, tá? Aí você põe o seu telefone, gente, conselho, coloque o número do seu WhatsApp aqui. Por quê? Porque fica fácil da gente entrar em contato com você. Se você colocar um número que não é WhatsApp, é um número de telefone, vamos dizer assim, de certa forma fixo, às vezes a gente tenta entrar em contato para dar detalhes do curso, ou entrar em contato para conversar sobre algum detalhe que possa ter surgido alguma dúvida, e às vezes não dá certo. Então coloque o WhatsApp aqui, que facilita muito, até porque depois vocês vão participar de um grupo VIP totalmente show, só de empreendedores do programa Dentista Rico. E aqui o seu e-mail, o que você usa realmente, porque você vai receber os dados da sua compra do curso lá no seu e-mail, né? Isso é muito importante, tá? Para você guardar, e se alguma coisa der algum problema, sistema eletrônico, eu comprei, não sei o que, tem um e-mail lá que a gente manda. Depois aqui, a revisão do seu pedido, lá o programa Dentista Rico, uma vaga só, 6 mil, total 6 mil. E aqui você vai poder escolher a forma de pagamento. Normalmente aqui está habilitado o Mercado Pago para mim, compras com cartões salvos ou saldo no Mercado Pago. Se não tiver cartão salvo, você pode usar o seu cartão normal, tá? Não precisa estar salvo ali, né? Se quiser, você pode pagar por Pix se for à vista, ou pode usar PagSeguro. Por exemplo, por Pix você clica aqui, olha lá, já mudou a telinha ali, tá vendo, Aí você clica, né, o Pix, aí você vai dar aqui, finalizar pedido. Não, mas eu quero pagar pela PagSeguro. Aí, sei lá, a PagSeguro vai abrir aqui todo um dado, para você colocar aqui, Aí você põe o seu cartão, né, o nome do seu cartão, o número do cartão, aquela coisa toda. E aí você dá, né, depois que você colocou os dados aqui, realizar pagamento. Não quero pagar, quero parcelar sem cartão, não tenho cartão, o meu cartão está vencido. Você pode usar Mercado Pago. Você clica aqui, sem cartão, Você clica aqui, e aí você vai dar, olha lá, você vai ter que escolher quantas parcelas, tal, aí provavelmente você vai ter um cadastro. Eu vou dar finalizar só para você ver, eu não preenchi nada aqui, só para você ver o que acontece, não foi preenchido nada, né? Mas se eu der finalizar o pedido, o que acontece? Ele volta lá em cima e fala, CPF é um campo obrigatório, todos são obrigatórios, porque você não preencheu, tá vendo? Então, ele não finaliza a compra se você não preencher todos que tem asterisco. Então, preenche tudo e dá finalizar a compra. A hora que dá finalizar, aí vai pedir os dados do seu cartão, ou da sua conta, ou do seu Pix, ou vai gerar o Pix, né? No caso, for o Pix aqui, vai gerar um código copia e cola e você já pode pagar, tá bom? A partir do momento que você fez o pagamento e a gente recebe o processamento do seu pagamento, a sua vaga está garantida. São vagas limitadas, tá? E aí, como são vagas limitadas, você já está com ela garantida, tá bom? E a gente vai entrar em contato, você vai receber um e-mail que a sua compra foi efetivada, etc e tal, e nós vamos entrar em contato para passar detalhes. Um adendo: antes de você reservar hotel, pousada, comprar passagens aéreas, presta bem atenção. Nós podemos mudar a data do curso por alguns motivos. Pandemia que pode acontecer, né, chuvas, enchentes, problemas, né, de bloqueios de estradas, etc e tal. Então, a dica é: comprem passagens aéreas, façam reservas de hotéis ou pousadas que permitam a flexibilidade de você trocar e não perder a sua passagem ou a sua estadia. Nós não somos responsáveis por essas reservas, por isso que nós estamos fazendo esse adendo aqui. Por que isso? Porque às vezes você encontra uma promoção lá de estadia num hotel que não dá direito a mudar, a transferir a sua estadia, se caso o curso mudar de data, e aí você perde. Aí você vai falar assim, porque foi culpa do programa Dentista Rico, do Edson, que acabou mudando e não me avisou, porque já aconteceu. Eu dou muitos cursos, muitas palestras, já aconteceu imprevistos. Por
Por exemplo, de repente já pode ficar doente, alguma coisa ou outra. Você fica doente, não pode vir no curso, você não vai perder seu curso. Você vai fazer em outra turma, se você quiser. Se não quiser, a gente devolve seu dinheiro. Mas se você não pôde vir, ou problema, quebrou seu carro, né, etc, ou o avião não funcionou, etc e tal, o que acontece? Você não perde estadia, você não perde a sua viagem, você não perde seu curso. Então, preste muita atenção nisso. Quando for reservar, reserve hotéis, pousadas, passagens aéreas ou de ônibus que você possa trocar. Você possa fazer a troca, você não perca. Por quê? O curso está agendado, mas pode ser que não aconteça. Por exemplo, como é um preço de um curso um pouco mais caro, pode ser que a gente tem que ter uma turma mínima para cobrir os gastos. Então pode ser que não preencha para aquela data. Isso pode acontecer. Então a gente transfere o curso para uma próxima data para dar o quórum. Mas normalmente preenche. Mas eu estou dando possibilidades para você entender, para que você seja prudente e adquira passagens, né, de aéreas ou de ônibus ou o que for, e estadias em hotéis, pousadas e etc, Airbnb ou o que for que você for alugar, que permita a flexibilidade de você trocar. Não compre pacote só, né, de viagem ou estadia que só naquela época, porque se mudar o curso você vai perder o dinheiro, e nós estamos te avisando para que isso não aconteça. Nós não queremos, né, que você sofra perdas e muito menos fique satisfeito por devido de mudanças que podem ser inúmeras, que a gente já está avisando aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Qualquer coisa aqui, ó, a gente tem troca ou devolução, aqui é para receber produtos em casa, os livros, né? Pode parcelar, o site é seguro, tá tudo certinho, tá? Site verificado, tudo certinho, aceita várias bandeiras, Pix, tudo certinho, tá bom? Aí, ó, os dados que eu te falei tá aqui, ó, o WhatsApp nosso, tá? É esse número, nosso número de contato é o mesmo, você pode entrar. E tem um e-mail que você vai receber, que pode conversar pelo e-mail. Se caso você não mandar mensagem e não for atendido rápido ou receber uma resposta rápida, fique tranquilo, nós vamos entrar em contato com você. Às vezes nós temos todo um período de trabalho tudo organizado. Muitas vezes a gente recebe a mensagem e não tem condição de responder naquele momento, porque estamos executando algumas tarefas, né, programadas para aquele dia. Mas eu garanto para você, assim que a gente vê a sua mensagem entrar no momento de responder, né, dessas tarefas agendadas, nós damos o retorno e te recebemos. É lógico, no dia do curso nós vamos estar ligados, que antecede o curso e no curso, ligados direto, aí sim, com respostas muito rápidas. Mas antes do curso, fiquem tranquilos, nós vamos te dar atenção, nós vamos tirar sua dúvida, nós vamos conversar com você, e claro, se for algo realmente que precisa de contato e tirar as suas dúvidas e responder os seus questionamentos, tá bom? Do contrário, no mais é isso. Espero que você faça o nosso curso Programa Dentista Rico. Espero que essa aula tenha te acrescentado muito e espero você no treinamento. O Programa Dentista Rico, tudo que as franquias e convênios fazem para ter centenas ou milhares de clientes. Tudo aqui nesse curso para que você alavanque o seu negócio. Até lá!